Uma aula de química. Nosso tema hoje são as reações de adição, que são reações de extraordinária importância industrial, como, por exemplo, a que faz a gordura vegetal hidrogenada, que é absolutamente essencial à indústria de margarinas e à indústria de sorvetes. Vamos ouvir alguma coisa mais a respeito disso? A principal diferença entre um óleo e uma gordura é o seu estado físico. Em temperatura ambiente, um óleo é líquido, enquanto que uma gordura é um sólido. Quimicamente, o que diferencia um óleo de uma gordura é a presença de uma ou mais ligações duplas na estrutura do óleo, que é, então, um composto insaturado. Já a gordura é composto saturado. Logo, se um óleo for hidrogenado, ele se transforma numa gordura. Observe que a natureza fez o óleo de soja. A indústria química transforma este óleo em uma gordura, conhecida como gordura vegetal hidrogenada, usada na produção de margarinas, alimentos industrializados e sorvetes. Então agora você sabe diferenciar o que é óleo, o que é gordura. Frequentemente, quando a gente diz que a comida está gordurosa, em verdade ela está cheia de óleo. Você sabe tanto a diferença física, que é o estado físico, quanto a diferença química, que é a presença ou ausência de ligações duplas. Sempre dá para aprender mais alguma coisinha. Vamos então agora começar efetivamente a nossa aula de reações com o processo de Sabatier-Sanderhan. É a hidrogenação termocatalítica de alcenos e alcinos. Você reparou ali no termo termocatalítica? Você precisa de termo, ou seja, você precisa de temperatura e precisa também de um catalisador. A temperatura não é nada de excepcional, não. 100 graus, 150, tá ok. Catalisadores vão ser metais. Usam-se fundamentalmente três metais: o níquel, a platina e o paládio. Como você já deve ter desconfiado, o melhor é o mais caro deles. O melhor é a platina. Bem, vamos ver agora detalhadamente as reações do processo de Sabatier-Sanderhan. Começamos pela hidrogenação de alcenos. Observe o esquema, que é extraordinariamente simples. Olhei para aqui, vi a dupla ligação, identifiquei um alceno. Eu vou hidrogenar. Ou seja, o que consiste em hidrogenar? Estourar essa ligação dupla, abrir duas vagas e nessas duas vagas entrarem dois hidrogênios. Esse alceno deixou de ser um alceno. O que eu tenho agora é um alcano. Repare uma coisa importante. O que esse método faz, afinal? Ele transforma compostos insaturados em compostos saturados, ou, pelo menos, um composto insaturado num composto menos insaturado do que o original, que é exatamente o que vamos fazer agora no caso dos alcinos. No caso dos alcinos, a hidrogenação pode ser total ou parcial. Hidrogenação parcial de alcinos. O que eu quero dizer com parcial? Eu vou transformar essa ligação tripla em uma ligação dupla. Como isso é possível? Repare, você lembra que uma ligação tripla é uma sigma e duas pi. Pois bem, uma dessas pi vai abrir. Imagine, abriu uma pi, livre aqui, livre aqui. Nessas duas livres vão entrar os dois hidrogênios. Mas o que sobrou aqui? Era uma sigma e duas pi. Agora é uma sigma e uma pi, ou seja, uma ligação dupla. Você percebeu o que aconteceu? Nós transformamos um alcino num alceno. Um composto insaturado não chegou a saturado, mas está menos insaturado do que era antes. Para que ele fique completamente saturado, é necessário fazer a hidrogenação total de alcinos. Repare, um alcino vai ser transformado em um alcano. Para isso, eu tenho que pegar as duas pi e fazer as duas pi abrirem. Ou seja, uma pi abriu, abre duas vagas. A outra pi abriu, abre mais duas vagas. Entra um hidrogênio, 2, 3, 4. Simbolicamente, 2 de H2. Eu quero te lembrar de uma coisa. Olhando assim na tela, dá a impressão que essa reação é muito fácil. E é muito fácil de entender, de fazer
não é tão fácil. Repare, eu precisava descobrir em que temperatura a coisa funciona e descobrir qual é o catalisador que realmente torna essa reação operacional. Esse é o mérito dos dois franceses, o Sabatier e o Sandéran, que levaram um prêmio Nobel por causa disso. Vamos ver agora a redução de aldeídos e cetonas. Numa redução de um aldeído, eu vou ter que hidrogenar a ligação C-O. Eu vou ter que hidrogenar a carbonila. Mesmo esquema, aqui tem uma sigma e uma pi. Essa pi vai arrebentar, vai abrir duas livres. Uma no oxigênio, uma no carbono. Entra um hidrogênio no oxigênio, entra um hidrogênio no carbono. Está aqui, um hidrogênio no oxigênio e um hidrogênio no carbono. O que nós obtivemos? Eu tenho certeza que você já viu. Obtivemos um álcool, claro, mas mais ainda, presta atenção que essa é uma dica muito importante. C-O, a carbonila está na extremidade da cadeia, porque aqui é um hidrogênio. Então a cadeia termina aqui. Ou se você preferir, começa aqui. De uma certa maneira começa, porque esse é o carbono de número 1. Logo, a hidroxila vai ficar no carbono de número 1. Consequentemente, eu sempre vou obter um álcool primário. Já na redução de cetonas, a coisa é diferente. Observe. Na redução de cetonas, o C-O está no meio da cadeia. O esquema é o mesmo. Estoura a ligação π, abre uma livre, entra um hidrogênio. Mas agora observe. Eu tenho a certeza de que este carbono não é o número 1, porque a cadeia continua para cá e continua para cá também. Se esse carbono não é o número 1, esse carbono, você reparou? Ele é um carbono secundário. Ele está ligado a dois radicais carbonados. Ou seja, vamos resumir essa história? Se eu hidrogenar um aldeído, eu vou obter um álcool, mas um álcool primário. Se eu hidrogenar uma cetona, eu também obtenho um álcool, mas um álcool secundário. Tá ok? Se ligou no detalhe? Vamos ver agora a redução de uma nitrila. Na verdade, nas nitrilas, você tem uma ligação tripla, a ligação C-tripla-N. Se eu hidrogenar, entra um hidrogênio no carbono e um hidrogênio no nitrogênio. Isto é uma função secundária, isto é a função imina, que não nos interessa. Imina é quando eu tenho um nitrogênio preso por dupla. Não é uma função importante. Então, a boa ideia é deixar a reação prosseguir para que possamos atingir a hidrogenação total. Veja, partimos então da imina. Hidrogenamos a imina e agora o que você obtém? Uma estrutura super familiar a nós, a estrutura de uma amina. Uma amina C, 2 hidrogênios, NH2. Tá certo? Você tem aí a estrutura de uma amina. Bem, vamos ver então agora a redução de isonitrilas, que é em tudo semelhante à redução das nitrilas. Na isonitrila, a diferença é que você, em vez de ter CN, você tem NC. Com a hidrogenação, os dois hidrogênios se colocam no carbono. E eu estou com novamente uma estrutura de imina, onde o nitrogênio é preso por uma dupla, preso a um CH2. Novamente, essa imina não me interessa. Vamos então completar essa hidrogenação. Vamos lá? Partindo da imina, hidrogena novamente, estourou aqui, entra um hidrogênio aqui e um hidrogênio para o carbono. Então temos um metil aqui, NH e o radical. Também obtivemos uma amina, mas repare, nessa amina, 2 hidrogênios estão substituídos. 2 hidrogênios da amônia substituídos por 2 radicais. Então esta é uma amina secundária. Quando nós partimos da nitrila, tínhamos uma amina primária. Vamos resumir? Hidrogenação de nitrila, amina primária. Hidrogenação de isonitrila, amina secundária. Combinado assim? Bem, vamos agora ver as adições aos ciclanos. Aparentemente, um ciclano não deveria dar reação de adição, uma vez que ele é um composto saturado. Bem, as coisas não são tão simples assim. Os ciclos menores, como o ciclo propano
e o ciclo butano têm ângulos que naturalmente valem 60 graus, no caso do ciclo propano, que é um triângulo equilátero, e 90 graus, no caso do ciclo butano, que é um quadrado. Esse ângulo está bem longe do ângulo teórico da saturação, que é 109,28. Isso leva a que a molécula tenha uma certa tensão. Ou seja, esse ciclo, se adequadamente excitado, pode quebrar. Quebrando, solta as pontas e as adições vão ser uma em cada extremidade. Eu vou te dar uma imagem que é meio engraçada, mas eu acho que está correta. Imagine assim, imagine o ciclo como se fosse um cachorro que tivesse mordido o próprio rabo. Se aonde ele mordeu o próprio rabo soltar, ou seja, quando ele largar a mordida, as ligações livres serão na boca e no rabo. Ou seja, as pontas é que vão sofrer a adição. Fica fácil de pensar assim. Não sei se é um exemplo muito bem educado, não sei se os cachorros vão concordar, mas fica muito fácil para entender. Observe aqui. Temos aqui o ciclo propano, que vai ser clorado. Ângulos de 60 graus. Tensão interna, tendência a estourar. Estoura e aonde vão entrar os cloros? Nas pontas. Entra um cloro numa ponta, entra um cloro na outra ponta e a cadeia se lineariza. Ou seja, a cadeia atinge o ângulo teórico de 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo da saturação. No ciclo butano, você tem o quadrado, você tem o ângulo teórico de 90 graus, 90 está longe de 109, vai quebrar. Vai quebrar e abrir as vagas nas pontas. Ou seja, um cloro entra numa ponta, o outro cloro entra na outra ponta. E a estrutura novamente se lineariza. Sempre vai ser assim. Agora, esse sempre é muito restrito. Esse sempre é com o ciclo propano e com o ciclo butano. Com o ciclo pentano, certamente não acontece mais. Repare, a estrutura é um pentágono. O ângulo interno de um pentágono é um ângulo de 108 graus, muito próximo ao ângulo teórico de 109,28. Ciclo pentano já é um ciclo estável, já não estoura. Do ciclo pentano, ciclo hexano, ciclo heptano para frente, nenhum deles mais estoura. Se nenhum deles mais estoura, não há mais reação de adição. O que vai acontecer se eu tentar, por exemplo, clorar o ciclo hexano? A cloração do ciclo hexano não vai estourar, não existe aqui ângulo de 120 graus, não existe, ponha isso na tua cabeça. Parece 120, seria 120 se essa estrutura fosse plana, mas essa estrutura não é plana, essa estrutura é reversa. E o ângulo é de 109,28, logo não estoura. Que reação é possível? Se adição não vai, substituição é a escolha. Um hidrogênio sai com um cloro, formação de HCl, e o cloro ocupa o lugar que estava originalmente ocupado pelo hidrogênio. Então, veja bem, aquelas que estouram o anel só com um anel de 3 ou com um anel de 4. Para anéis de 5 em diante, não há maneira mais de você quebrar o anel. Vamos ver agora a halogenação de alcenos e alcinos. Praticamente tudo que foi feito na hidrogenação pode ser repetido com halogenação. Agora, o funcionamento é completamente diferente, o mecanismo é completamente diferente por um motivo muito simples. Os halogênios são muito mais reativos. Vamos imaginar, por exemplo, uma bromação, ou seja, uma adição de bromo a um alceno. A reação se passa em diversas etapas. Vamos ver etapa por etapa. A primeira fase é a cisão heterolítica do bromo. O que é cisão heterolítica? Hetero, diferente. Lítica vem de lise, que é quebra, cisão. Quer dizer que quebra diferente. Então a molécula de bromo, que é neutra, evidentemente, quebra em 2 pedaços, vamos dizer assim, assimétricos. Um pedaço positivo e um pedaço negativo. Br+, Br-. Br2, separem Br+ e Br-. Bom, entre Br+ e Br-, quem é o estável, quem é o instável? Muito fácil de saber.
Br+. Bromo é um halogênio, tinha 7 elétrons, perdeu um, está com 6. Br- ganhou um elétron, tinha 7, está com 8. Me conta a verdade, você ainda lembra? Todo mundo quer ser estável, todo mundo quer atingir octeto, todo mundo quer ter 8 elétrons no último nível. O Br- já tem, o Br+, não. Então, instável é Br+, instável é o cátion. É esse cátion que vai atacar a molécula do alceno, em busca dos 2 elétrons da ligação π. Segunda fase, então, é um ataque eletrófilo, o ataque que vai buscar elétrons, os elétrons da ligação π. Esses são os elétrons-alvo. Aqui não é uma sigma e uma π, então aqui eu tenho uma ligação π, que é o alvo do ataque do Br+. Br+, que está com 6 elétrons, está desesperado por arranjar 2 elétrons, que é exatamente o que eu tenho aqui. Consequentemente, o Br+ faz a entrada, faz a ligação, se prendeu, a vida dele está resolvida e ele transferiu o problema. Quem tem problema agora é o carbono, que tinha uma ligação aqui e não tem mais. Esse carbono, então, está positivo. Se ele está positivo, está precisando repor os elétrons que ele perdeu. Você conhece alguém aí nessa reação que tenha 2 elétrons para fazer um acordo com esse C+? Claro, está lá esperando o Br-. Br- já está estável. O que vier, está bom. Simplesmente ele vai encaixar ali e fechar as ligações, fechar a tetravalência do carbono. A terceira fase é a fase final da reação. Repare, o Br- negativo, atraído por esse centro de cargas positivo aqui, vai entrar. Simplesmente eu vou ter um bromo do lado do outro, um bromo do lado do outro. Você sabe como é que se chama isso? Um derivado dibromado, porque tem 2 bromos. Se fossem 2 cloros, diclorado. Genericamente, dihalogenado. Agora eu vou citar que eles estão em carbonos vizinhos, um carbono do lado do outro. Isso a gente chama de um derivado dibromado vicinal. E às vezes acusam a gente de falar complicado. Tão simples, derivado de bromado vicinal. Você deve estar rindo aí dizendo simples para quem sabe. E eu concordo com você. Resumindo então a halogenação de alcenos. Veja o esquema. Está aqui o alceno. Está aqui X2, que é a molécula do halogênio. A ligação dupla arrebenta, entra um X aqui, um X aqui. Um X vizinho de outro X. Como é que é o nome mesmo? Você guardou? Derivado, dihalogenado. Como é que diz que são vizinhos? Vicinal. Isso mesmo. Bem, agora vamos partir para alcinos. Alcinos, se você entendeu o alceno, alcino é o mesmo esquema 2 vezes. Total, parcial. Vamos então agora ver a halogenação parcial de alcinos. Me acompanhe no esquema. Olha só, aqui nós temos a molécula do alcino. E aqui a entrada de uma molécula de X2. Uma ligação π arrebenta, aparece uma ligação dupla, a tripla virou dupla e entraram 2 átomos de X, aqui e aqui. É um derivado dihalogenado? É. Vicinal? É. Agora, peraí, como é que eu vou convencer a hidrogenação, a halogenação, a ser total ou a ser parcial? Tudo se resume no controle estequiométrico. Repare, essa reação é 1 para 1. Se eu colocar mais de X2, eu vou estar favorecendo a halogenação total. Então eu tenho que controlar. X2 tem que ser pouco. X2 tem que estar faltando. 1 mol para 1 mol, ou melhor ainda por segurança, 1 mol para menos do que 1 mol. Aí eu tenho um controle sobre o que está acontecendo. Já na halogenação total de alcinos, que é o que nós vamos ver agora, eu preciso da entrada de 2 de X2. Ou seja, a proporção é de 1 para 2. Qual é o truque, então, de controle? Colocar 1 para 2 exatamente, ou mais, exagerar na quantidade de halogênio, para garantir que a halogenação vai ser total. Aí eu tenho a certeza que as ligações π
todas serão quebradas. Repare, eu tenho uma tripla, duas vagas. Então, eu tenho a entrada de 4 átomos de halogênio. O que eu obtenho, então? Um derivado tetrahalogenado. Se você quiser dizer que ele é vicinal, você faz muito bem. Tá ok? Foi fácil. Bem, vamos ver agora a adição de HX. Quem pode ser HX? HCl, HBr, HI, alcenos e alcenos. Bem, nós agora temos um problema. Se a adição é de HX, tem que entrar um H e um X. Ou seja, tem que entrar 2 átomos diferentes. Pela primeira vez, nós temos que decidir quem entra aonde. Antigamente eu tinha uma entrada de 2 hidrogênios, ou 2 cloros, ou 2 bromos, ou seja, não havia a menor importância de quem entrava onde, não havia nem essa lógica. Agora não, eu tenho a entrada de um hidrogênio e de um halogênio, de um H, que é um radical positivo, e de um X, que é um radical negativo. Repara que eu estou usando a palavra radical de maneira bastante livre. Em verdade, aí seria um átomo, um ligante, e esse positivo e negativo são tendências. O H tende para H+, o X tende para X-. E é isso que vai resolver o nosso problema. Quem matou a charada foi um químico russo chamado Markovnikov, que criou uma regra que dá certo, funciona lindamente e passou a história da química conhecida pelo nome de regra de Markovnikov. O que ela preconiza? É muito fácil. O hidrogênio, que é a parte positiva, vai se prender ao carbono mais hidrogenado. Você vai filmar o carbono da dupla ou o carbono da tripla e olhar para os dois lados. Aonde tiver mais hidrogênio, o hidrogênio entra. No outro, entra o outro ligante. Vamos ver isso na prática? Observe aqui. Repare só. Nesse carbono você tem 2 hidrogênios. Nesse carbono você tem um hidrogênio só. Então, o hidrogênio vai entrar aqui, aonde existem 2 hidrogênios. Alto lá, alto lá. Não. Se você está olhando para o outro carbono, que tem 3 hidrogênios, você está completamente errado. É claro que ele tem 3 hidrogênios, mas nada pode entrar ali. A adição é na dupla ligação. Então, foca teu olho para a dupla. É ali onde as coisas estão acontecendo. Você sabe qual é o nome científico disso? Centro ativo da molécula. O centro ativo é a dupla, é onde as coisas estão acontecendo. Foca teu olho. Nesse carbono, 2 hidrogênios. Nesse carbono, um hidrogênio só. Consequência, o hidrogênio vai entrar aonde existem 2 hidrogênios. E o outro ligante, seja ele qual for, claro que nesse caso é o cloro, mas o outro ligante, seja ele qual for, vai para o outro carbono. Então, repare, o hidrogênio entrou aqui na ponta e o cloro veio aqui para o meio. Repara uma coisa novamente. Eu tinha certeza que o composto ia ficar saturado. Eu parti de alceno, só tinha uma ligação π para quebrar. Então, o nome do composto final eu já sabia, cloropropano. Agora, aonde o cloro? O cloro a gente viu que foi para o meio, mas isso só foi decidido com o uso da regra de Markovnikov, que vamos usar para todas as outras reações que virão. Bem, vamos resumir então a hidroalogenação de alcenos. Repare só no esquema. Está aqui o alceno, HX. Está aqui a dupla. Num dos carbonos vai entrar H, no outro carbono vai entrar X. E como é que você decide quem entra onde? Regra de Markovnikov. Ok? Vamos ver agora como funciona quando forem alcinos. Me siga. Vamos ver a hidroalogenação parcial de alcinos. Temos aqui a ligação tripla, uma sigma e 2 π. Uma das ligações π vai arrebentar, abrindo 2 vagas. Nessas 2 vagas vão entrar o hidrogênio e o X. Observe o seguinte, não há como aplicar Markovnikov agora, porque nenhum dos carbonos é hidrogenado. Consequentemente, a entrada do hidrogênio e do halogênio são absolutamente aleatórias. Vamos ver que na hidroalogenação total de alcinos não é assim. Me acompanhe.
Na hidrologenação total de alcenos, o esquema que vamos olhar é esse. Eu tenho aqui uma ligação tripla, então eu tenho duas ligações π. Se eu tenho duas ligações π, uma delas é a primeira a arrebentar. Faz de conta que arrebentou uma e entrou um hidrogênio e entrou um X. Quando estourar a outra ligação π, este carbono, que já tem um hidrogênio, naturalmente é o carbono mais hidrogenado, porque o outro carbono não tem hidrogênio nenhum, só tem um X. Logo, a presença de um hidrogênio atrai o outro. De uma certa maneira, a presença de um X atrai o outro. Então, repara, como é que eu vou batizar essa estrutura? Essa estrutura tem dois halogênios, então é um derivado dihalogenado. Vicinal? Não estão em carbonos vizinhos os dois halogênios, estão no mesmo carbono. Chamamos a isso de um derivado dihalogenado geminado. Geminou, ficaram gêmeos os dois halogênios no mesmo carbono. Você entendeu a diferença de posicionamento? Vamos agora à hidratação de alcenos, que é um processo bastante importante, bastante interessante. O esquema que vamos seguir é esse. Está aqui o alceno, estoura a ligação dupla, estoura π, abre uma vaga, abre outra vaga. Vai entrar um hidrogênio e uma hidroxila. Vai entrar um hidrogênio e uma hidroxila. O que eu criei? Um álcool. Visto assim, na tela, no livro, num quadro negro de aula, dá a impressão que isso aí é muito fácil, né? Não é tão simples assim, não. Se eu usar água pura, eu não vou obter absolutamente nada. Para eu poder reagir, essa reação é em meio ácido. Guarda isso. Hidratação de alceno só em meio ácido. Do contrário, não funciona. Com água pura, não funcionaria. E qual é o ácido que se costuma usar? Ácido sulfúrico, H2SO4. Ok? Tem um professor que diz que alceno com água pura dá alceno molhado. Gotinha, o que eu vou fazer? Eu não posso parar de falar em você. Você é importante para a química, você é indispensável, você é inenarrável, você é inexplicável e eu adoro você. Ele não para de falar em mim. A hidratação de alcenos é um pouco diferente, porque, como você não esperaria, ela não se passa em duas etapas, ela se passa em uma única etapa. Entra o hidrogênio, entra a hidroxila e você obtém, na ligação dupla, uma função enol. Enol, você já estudou os enóis, estudou em isomeria, para ser exato em tautomeria. Seria uma boa ideia você revisar esse assunto. Um enol, quando é primário, ele se tautomeriza e se transforma num aldeído. Um enol, quando é secundário, se tautomeriza e se transforma numa cetona. Assim, repare bem, o único, eu falei único, alcino, que se transforma num aldeído é o etino. Etino, hidratado, daria etenol, que se transforma em etanol. Qualquer outro alcino vai gerar uma cetona. Vamos exemplificar com o propino, para você entender bem essa geração de cetona. Observe aqui. Está aqui a estrutura do propino. Nesse carbono tem um hidrogênio. Nesse carbono não tem hidrogênio nenhum. Regra de Markovnikov neles. Entra o hidrogênio aqui e a hidroxila vem para cá. Ou seja, a hidroxila vai ficar no carbono de número 2. Repare só, esse carbono está com 2 hidrogênios, a hidroxila está no carbono de número 2 e aqui não aconteceu nada, aqui é o metil. Isso é um álcool? Não. Isso não é um álcool. Você tem a hidroxila ligada num carbono de dupla ligação. Isso aí é um enol. Essa estrutura é instável e essa estrutura vai sofrer tautomeria. Como? Repare, está aqui o nosso enol, um enol secundário. Esse hidrogênio vai dar um passeio e se ligar nesse carbono daqui, que passará a ser CH3. Logo, essa ligação que era dupla tem que passar a ser simples. E para onde vai essa dupla? Para o O. Então, repare, o C apareceu com dupla O e o hidrogênio que estava aqui virou CH3. De uma certa maneira, repara, a ligação dupla trocou de lugar.
A ligação dupla era na cadeia, veio para a carbonila. E o hidrogênio que estava aqui veio para cá. Ou seja, como a hidroxila está no meio, eu vou fazer um dupla O no meio. Dupla O no meio, cetona. Guarda bem então assim, vou falar de novo, vou falar para você não esquecer. Se eu hidratar o etino, eu vou obter etanal. E esse é o único caso em que vai se formar aldeído. Qualquer outro alcino hidratado vai formar uma cetona. Está compreendido? Está indo esse negócio? Bem, vamos agora ver alguns exercícios para fecharmos a nossa aula. Ao se reagir eteno com hidrogênio, em presença de níquel e temperatura acima de 100 graus, tem-se a formação de um alcano por reação de para aí. Faz de conta que essa é uma questão de múltipla escolha. E você, na sua cabeça, já deu a resposta. Alceno dando alcano, reação de adição. Claro, só pode ser reação de adição. Não tenho dúvida. Substituição não é. Eliminação, nem pensar. Só pode ser reação de adição. E aí você se depara com essa múltipla escolha. Substituição, eliminação, deslocamento, óxido-redução, dupla troca. Meu mundo caiu. Cadê a resposta? Cadê aí a reação de adição? E aí você para, chama o fiscal, diz que a prova está errada, diz que está tudo errado, diz que o mundo acabou. Calma. Alguma coisa aí deve estar funcionando certo. Bom, vamos por eliminação, não a reação química, claro, mas vamos eliminar as bobagens. Vamos lá? Substituição, claro que não é. Eliminação, claro que não é. Deslocamento. O que é deslocamento? Um hidrogênio desloca o outro, ele expulsa o outro. Não está havendo expulsão nenhuma. Ninguém está deslocando ninguém. Não é. Óxido-redução. Será que está havendo óxido-redução? Claro que está. O hidrogênio era uma substância simples, ou seja, tinha número de oxidação 0. Quando ele se ligou à cadeia carbonada, esse hidrogênio agora é mais 1. Então o hidrogênio passou de 0 para mais 1, sofreu oxidação. Logo ele é um agente redutor. E essa é uma reação de óxido-redução. Viu? Não pode se afobar. Tinha a resposta sim, é uma reação de adição, mas que também é uma reação de óxido-redução. Vamos a outro exercício? Qual o produto da reação de um buteno com água em meio ácido? Bom, vamos desenhar essa reação. Um carbono, 2, 3, 4. Dupla ligação entre o 1 e o 2. Está aqui a estrutura do 1-buteno. Reagindo com a água. Repare que o examinador teve o cuidado de dizer em meio ácido, porque se fosse com água apenas, não aconteceria nada. Bom, vai entrar um hidrogênio, vai entrar uma hidroxila. Como é que a gente vai resolver quem entra onde? Nossa velha e boa regra de Markovnikov. Vamos contar hidrogênios? Nesse carbono temos 2 hidrogênios. Nesse carbono temos um hidrogênio só. O hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Tinha 2, ficaram 3. E a hidroxila? No segundo carbono, está aqui a hidroxila no segundo carbono. Vamos dar nome para esse composto? Nunca é demais. Veja, 4 carbonos, butano. Hidroxila alcoólica, butanol. Mas aonde está essa hidroxila alcoólica? Claro que você contou, no carbono 2. Então essa é a fórmula do 2-butanol. O produto obtido nessa reação é o 2-butanol.